pastor Ricardo, querido. Ouço falar sobre a Betânia. Acho que se colocar isso aqui. Quando eu comecei o ministério, em 1992, eu e a minha esposa, até mesmo antes do casamento, a gente participava dos encontros da Vinde, e aquele jovenzinho pastor lá atrás já ouvia reverendo Josué na ministração dos louvores, e que alegria. E Deus abençoou de uma tal forma a ponto de o Paulo, uma vez ir a Campinas, se encantar com a nossa sobrinha, e vocês já conhecem a história, né? Mas muito obrigado pelo convite, a realmente pensar que um ministério de oração completa 20 anos, como fez o Ministério de Mulheres, é uma grande alegria. Para a gente é um privilégio poder falar e até mesmo trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração. Porque dentro da pós-modernidade parece que cada vez mais as pessoas olham para a oração como se fosse, às vezes, o último recurso. Talvez você já tenha até ouvido aquela piada, né, que a pessoa liga para o pastor: pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou agora lendo a palavra e estou orando. E aí a pessoa diz assim: então, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, o senhor pode vir fazer tal coisa? Mas a oração é algo extremamente importante. É algo que gera transformações naquilo que nós não enxergamos. Uma vez, conta-se que o Dr. John Stott estava no seu tempo de oração, e ele falou para a senhora que trabalhava na casa dele: olha, quando eu estiver orando, você não me interrompe, não importa quem seja. E muitas vezes pessoas bateram e ela respondeu: olha, ele está orando, mas num determinado dia a própria rainha da Inglaterra bateu a porta e, olha, eu queria falar com o pastor John Stott, e a empregada ficou um pouco constrangida, não sabia o que fazer, e foi lá no quarto dele, bateu, abriu a porta, ele falou: o que foi? A rainha está aí, querendo conversar com o senhor, está precisando. E o pastor John Stott, com aquele jeitinho que ele tinha, disse assim: então você volta lá e diz para a rainha o seguinte, que agora eu não posso, porque eu estou falando com o rei dos reis, e depois eu vou lá conversar com ela. Oração é algo tão importante, mas ao mesmo tempo, nos dias de hoje, perde um pouco o processo de significado. Quantas pessoas hoje tratam a oração único e exclusivamente como um processo de pedido? Chegam, têm a lista, pedem as coisas para Deus, como se Deus fosse um empregado responsável por responder tudo aquilo que pedimos. Outros até ficam profundamente magoados, porque Deus não respondeu do jeito que Ele queria. Orar é muito mais do que falar com Deus. Eu gosto da frase que diz: a oração é a prática da presença de Deus. Talvez um grande desafio para continuar motivando o nosso coração a orarmos é entender que orar é mais do que falar, orar é mais do que interceder, orar é entrar na presença de Deus. E é nesse local aonde o nosso orgulho é abandonado. Quando nós fazemos alguns estudos de comparação de religião ou religiões, todas elas, os seus adeptos e seguidores, fazem oração às suas divindades. Mas o cristianismo tem uma particularidade, que é a confissão de pecado. Porque entrar na presença diante desse Deus santo, nos leva a abandonar o nosso orgulho, mas também nos leva a experimentar esperança, e também é onde vão acontecer as nossas súplicas. Mas, em meio a um mundo tão violento,
E hoje de manhã a gente estava conversando um pouco sobre o fato de a gente vive em meio a uma guerra. Vocês muito mais. São assolados por tantas situações. Como uma situação tão difícil como essa, nós como lutamos para com que isso não roube do nosso coração, o desejo de continuar intercedendo, clamando por que pessoas se convertam, para com que bons governadores sejam eleitos, para com que a corrupção seja confrontada e toda essa maldade seja transformada. Às vezes a gente olha isso e se sente um pouco frustrado, chateado e perguntando por que às vezes isso demora tanto. E muitas vezes, como pastor, eu já me senti assim, puxa vida, Deus, eu oro, eu ensino a palavra, e algumas coisas não acontecem. Casais continuam brigando, filhos continuam se perdendo, pessoas continuam abandonando ou com um coração duro. E alguns anos atrás, eu li uma biografia de um pastor chamado Jonathan Edwards. E para mim foi muito consolador saber que o grande pregador Jonathan Edwards também vivia dias de tristeza ou de desânimo. Numa parte da sua biografia, ele diz assim: eu estou cansado de pregar e não ver mudança em alguns jovens. Olha, eu sei que alguns saem após o culto e vão para locais para beber. E vai falando um quadro e uma realidade difícil. Mas uma das coisas que ele nunca fez em um grupo de pessoas da sua igreja foi o fato de intercederem, de clamarem e crerem que Deus é poderoso. Aí vem o movimento do grande avivamento. E numa outra parte do seu diário, ele diz assim: hoje se fechou o último bar na nossa cidade. Não porque pessoas não bebam, mas porque as pessoas não precisam mais ir afogar as suas mágoas na bebida, porque eles já encontraram a paz em Jesus. E eu queria encorajar vocês, apesar de viverem a realidade, as dificuldades e os problemas, continuem a interceder. Talvez você possa perguntar assim: mas Ricardo, como? Eu acho que o conselho do apóstolo Paulo, ou a oração do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, a partir do versículo 15, diz assim: por essa razão, Efésios 1:15, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço, o que Paulo pede? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual ele nos chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Eu pastoreei, nós pastoreamos 5 anos em Belo Horizonte. Hoje, nós estamos há 8 anos em Indaiatuba, que é uma cidade grudada em Campinas, onde fica lá o aeroporto de Viracopos. Começamos um projeto de plantação, a igreja foi organizada e está vivendo um momento de consolidação. Mas antes, eu pastoreei 5 anos, nós pastoreamos 5 anos em Belo Horizonte, e uma época onde a Fernão-Dia não tinha sido completamente duplicada. E quando era pista simples, você pegava um caminhão, não tinha jeito.
era colocar um louvor, né? Abrir o vidro naquela época, ir ali a 50, porque às vezes não tinha como ultrapassar. E aí, nessa situação de você ficar dirigindo atrás do caminhão, dava para ler tudo. A placa, todas as coisas, e via de regra, caminhão tem uma frase. A que eu mais gostava é a que dizia assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Pessoas deixam a prática da oração quando começam a esquecer a grandeza do poder de Deus. O que Paulo ora é para com que a gente nunca esqueça esse poder, ou a grandeza do poder de Deus. Nós não temos a última palavra, Deus tem. Deus pode converter pessoas, Deus pode transformar, Deus nos ouve, Ele é vivo, e nós precisamos constantemente ser lembrados desse poder. Aí a gente pode perguntar como? E aí Paulo fala que isso pode acontecer de duas formas dentro desse processo. No 17, ele vai falar sobre o desafio de conhecer melhor a Deus, mas eu queria falar primeiro do 18. Paulo ora para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Quantas vezes os olhos do nosso coração pedem a capacidade de enxergar a Deus e o seu poder? Para o judeu, o centro de controle da vida não é a cabeça. Em todos os escritos do Antigo Testamento, o centro que controla o ser humano é o coração. É ali no coração onde ficam guardados os compromissos mais importantes, os afetos mais profundos, as experiências básicas que controlam o pensamento e o comportamento. Por isso que Paulo diz: Deus ilumina o coração deles, para com que a gente não ache que seja o dinheiro, o poder ou qualquer outra coisa que tenha a última palavra, mas a gente possa ser lembrado que Deus é poderoso, que Ele guarda a nossa vida, que Ele pode mudar as coisas, e principalmente que Ele pode mudar o nosso coração. Eu acho que um pedido por um avivamento no meio da igreja passa pelo processo de pedirmos: Deus, ilumina o meu coração. Deus, me ajuda a conseguir enxergar quem é o Senhor, a sua grandeza. Eu tenho que confessar que eu tenho uma grande dificuldade com alguns desses pastores ou missionários que às vezes nas suas orações dão ordem para Deus. Porque, gente, quando eu entro na presença de Deus, a minha vontade é colocar a cabeça no chão, diante da santidade, diante do fato de Deus ser poderoso, santo, santo, santo. A minha vontade é fazer a oração de Isaías: Deus, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Deus, eu sou alguém com lábios impuros. E isso nos leva a uma forma de oração diferente. A oração é esse processo da prática da presença. E quando a gente entra na presença de Deus, como isso incendeia o nosso coração. Às vezes eu tenho algumas conversas com alguns ateus. E eu digo para eles: olha, fale com Deus. Você pode não acreditar nas minhas palavras nem na minha argumentação, mas se você ousar falar com esse Deus que você diz que até não acredita, isso vai mudar quando você ouvir a resposta dele. Porque todos aqueles que buscam, Deus responde. Eu não sei o momento que você vive, mas eu queria estimular seu coração a não sair da brecha, a continuar intercedendo pela igreja, pelos líderes, pelos pastores, presbíteros, diáconos, por cada um dos jovens, para com que nem os jovens nem adolescentes se percam. Vocês possam continuar orando para com que pessoas aqui em Niterói, no Rio, no estado e no mundo venham a ter seus olhos abertos, venham a ter os olhos do coração aberto,
para com que a gente perceba a grandeza de Deus e permite com que Ele viva através das nossas vidas. Esse Deus é poderoso. E aí a gente, mas como que isso funciona? Paulo vai dizer no 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, possa dar-lhes o espírito de sabedoria e revelação, a fim de que vocês venham a conhecê-lo melhor. Mas, deixa eu dar um passo atrás que eu esqueci. Eu acho que a gente podia fazer essa oração. Deus, ilumina os olhos do meu coração. Você pode dizer isso? Deus, ilumina os olhos do meu coração. Deus, ilumina os olhos do meu coração. Como que Deus, ao longo de todas as eras, tem feito, e principalmente depois de Jesus. A oração, ela não é a única coluna da nossa vida espiritual. Aquilo que alimenta o nosso temor e a nossa vontade de entrar na presença santa de Deus é o conhecimento de quem Deus é. E isso se dá na revelação da palavra de Deus. Hebreus vai dizer que antes Deus falava muitas vezes pelos profetas e de muitas maneiras, mas hoje fala pelo Filho. E esse é um problema, porque a gente tem tempo para um monte de coisas, mas cada vez menos a gente tem tempo para ler a palavra. E se nós não lemos a palavra, nós não conhecemos a Deus. Nós vamos perdendo a capacidade. Por isso que Paulo podia aqui começar essa oração falando sobre muitas coisas. Ele podia, Deus, olha lá a cidade de Éfeso, a igreja. Deus, muda o imperador corrupto, mau. Não fala isso. Deus muda Paulo ora nem mesmo pedindo pão ou sustento, o alívio do sofrimento que Paulo fala. Deus, querido Deus, Deus e Senhor de Jesus Cristo, Pai glorioso, possa dar-lhes o espírito de sabedoria. Que Deus dê cada vez mais, à medida com que lemos a palavra, a capacidade desse bondosa pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, nos dar sabedoria, nos dar a capacidade de conseguir entender quem é Deus e a própria revelação que ela acontece plenamente na vida de Jesus, entendendo que Ele é o próprio Deus, que se veste de carne, vive de uma forma sem pecado, caminha para a cruz, morre e nos ressuscita. E todo homem ou toda mulher que colocar a sua confiança nessa verdade é perdoado e feito filho de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, educação, a gente precisa da educação, quem sabe a gente vai mudar o Brasil. Educação é uma coisa boa, mas nós já tivemos presidente com mestrado, com doutorado. O que muda um país, o que muda a vida, é entendermos cada vez mais quem é Deus. Por isso ele vai dizer, a fim de que vocês venham a conhecê-lo melhor. E que a Igreja Betânia, ou seja, hoje representada por vocês, possam cada vez mais conhecer melhor o nosso bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, que Ele possa dar espírito de sabedoria em meio a dias violentos, que Ele possa ser revelação na vida de vocês e revelação na vida de tantas pessoas que caminham para a eternidade sem Deus, e que façam os olhos do coração de vocês iluminados. A oração não é vã. A oração é aquilo que transforma.
A oração é aquilo que amolece os corações mais duros. Entrar na presença de Deus e orar é aquilo que tira o nosso orgulho, aquilo que confronta os nossos pecados, mas principalmente aquilo que nos enche de paz e de esperança. E que Deus continue cada vez mais usando a vida de vocês como um instrumento poderoso de transformação. Mesmo que vocês talvez não consigam enxergar a dimensão concreta. Deixa eu terminar com um último exemplo. Há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, uma igreja, a liderança estava um pouco preocupada com a falta de temor de alguns dos seus jovens e adolescentes. E eles ficaram pensando o que eles podiam fazer. Aí eu não sei de onde surgiu a ideia, mas um disse assim, puxa vida, por que a gente não manda eles numa viagem missionária, onde eles possam visitar outras igrejas? E essa igreja dos Estados Unidos resolve mandar aí um grupo dos seus adolescentes e jovens, e eles foram fazer uma viagem missionária para a Inglaterra, visitaram várias igrejas. E num dos dias do roteiro da viagem, eles iriam conhecer a casa do Wesley. Pastor Wesley, né? O grande pregador Wesley. E aí chegaram, a casa é preservada até os dias de hoje. Então passaram, olharam, olha, aqui era a cozinha, aqui era a sala. E quando se chega no quarto de Wesley, John Wesley, você tem uma corda na porta, você consegue enxergar o quarto, a cama dele, a mesinha, a cadeira e um tapete onde ele orava. Imagina adolescente vendo a casa de uma pessoa. Eles olharam rápido, foram para o celeiro, foram olhar as outras coisas, e daqui a pouco resolveram ir embora e colocaram os adolescentes dentro do ônibus, 1, 2, 3, 25, cadê o 26? Quem que está faltando? Esse adolescente, o que ele está fazendo? Onde que ele foi? E começaram a perguntar, a gritar, a chamar, foram no celeiro, não tem graça, aparece logo. E ninguém sabia onde esse adolescente estava. Um dos monitores falou assim, puxa, onde que esse menino se meteu? E aí ele começou a ouvir alguma coisa como alguém falando baixinho, dentro da casa. Essa pessoa voltou para casa e foi bem devagar. E quando ele chegou perto do quarto do Wesley, dentro dessa cordinha que não podia passar, esse adolescente tinha passado. E ajoelhou no mesmo lugar. E orava assim, Deus, assim como o Senhor fez o avivamento na época de John Wesley, faz hoje, faz na minha vida. E repetindo essa mesma oração, Deus, traz um novo avivamento, faz de novo, faz na minha vida. O nome desse adolescente é o pastor Billy Graham. E assim como Deus ouviu a oração daquele adolescente e usou a vida do pastor Billy Graham para levar dezenas, centenas, milhares de pessoas a Cristo, eu sei, quando qualquer homem disser, Deus traz de novo avivamento, Deus faz de novo, Deus faz em mim, Deus há de responder a oração, porque o desejo do coração de Deus é que homens e mulheres sejam resgatados para a honra e glória do seu nome. Eu queria poder orar por vocês. Vamos fechar os olhos. Talvez eu queria estimular seu coração a fazer essa oração. Deus, traz um grande avivamento. Faz de novo. Faz na minha vida. Querido Deus, grande, poderoso e amoroso, Senhor, nós te louvamos, porque um dia o Senhor nos resgatou. Deus, nós não merecíamos, mas o teu grande amor
nos transformou e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o teu reino de luz, ó Deus. Nós nunca vamos ser dignos, Pai, mas somos gratos pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. Por isso, Deus, faz de novo, traz um avivamento, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente termos mudança de vida, Pai. Ajuda os nossos olhos a serem iluminados e pecados, rachaduras, machucados, serem tratados e abandonados. Pai, nós pedimos pelas cidades, eu peço, Senhor, por Niterói, pelo Rio, Senhor. Quanta gente caminhando para a morte, Pai. Senhor, nós clamamos, Deus bondoso, faz de novo, faz conosco, faz com essa igreja, Senhor, para com que seja, Senhor, instrumento de luz, seja local de vida, de salvação, Deus bondoso. Eu clamo por isso, Senhor, clamo a Tua bênção e o Teu cuidado sobre a vida dos pastores, sobre suas famílias, os presbíteros, diáconos, líderes, cada um, Senhor. Faz de novo, faz na gente. Nós oramos, em nome de Jesus.